Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos. Eu vou ler dois versículos dois versículos por demais conhecidos. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 12, os versículos são o número 1 e o número 2. Diz a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se existe uma coisa nesse tempo que a gente se questiona, e tem ouvido das pessoas com as quais eu tenho tido oportunidade de ter contato, inclusive na igreja, é sobre a famosa vontade de Deus. Porque esse quadro que a gente passa, que vontade de Deus é essa? Por outro lado, outros perguntam também, nos seus momentos ou nas encruzilhadas da vida, como é que eu fico como é que eu sei a vontade de Deus? Ou quem sabe, você possa estar se perguntando, vem cá, Deus se agrada do que eu estou fazendo? Deus se agrada desse momento da história em que eu estou usufruindo? Deus se agrada das minhas reações àquilo que a vida se me apresenta? E aí, irmãos, nós vemos essa carta aos Romanos, que alguns comentaristas a chamam de a catedral da fé. E aí a grande questão dessa carta é uma pergunta basilar: quem é o homem? E começa desde o capítulo 1, para poder chegarmos e refletir sobre esses dois versículos no capítulo 12, é importante que você entenda qual é o contexto e como chegamos até aqui, né? E a pergunta central é: quem é o homem? E aí o texto começa mostrando da necessidade da justiça de Deus. E no capítulo 1, ele vai e fala sobre a impiedade do homem, sobre injustiça, e isso é fácil a gente definir, porque esse quadro que a gente vive no país espelha a realidade, o homem em natura, vivendo a sua falta de piedade, vivendo as injustiças, vivendo as intempéries, vivendo tudo aquilo de mal que nós, seres humanos, somos capazes de ver, de fazer e de conceber. E aí, nós vemos que Paulo faz questão de explicar que, à luz dessa realidade, o homem careceu, precisou, clamou a Deus para que acontecesse alguma coisa. E no olhar do homem na história, assim como hoje, muitas vezes nós achamos que o nosso grande problema é lei. Tem que colocar lei, tem que proibir, tem que prender, tem que matar, tem que fazer e acontecer. Ou seja, a Epístola de Romanos diz isso. E aí, qual é a solução? Bota regra nesse negócio. E aí nós vemos que o universo judaico de então, você vê isso do capítulo 2 ao 3, mostra o estabelecimento do julgamento, o estabelecimento da lei, da escritura, mas nada resolve. E outra coisa, os homens e a gente se convencem que, na verdade, gente, nem todo mundo é tão mal assim. Nem todo mundo é tão mal assim. Mas Paulo faz questão de nos mostrar que, na verdade, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão debaixo do poder do pecado e rejeitam a revelação de Deus. A partir daí, a partir do capítulo 5 até o versículo 8, nos mostra a salvação que Jesus veio trazer para nos tirar dessa rua sem saída, para nos tirar dessa impossibilidade de lidarmos conosco mesmo, porque o bem que quero não faço, e o mal que não quero está sempre diante de mim. E aí nós vemos no texto a justiça de Deus revelada numa salvação que significa vida nova e justiça. E aí a pergunta que fica é a seguinte: mas vem cá, por que tem que ser assim? Por que tem que ser desse jeito? E dos capítulos 9 ao 11, Paulo nos fala sobre a justiça de Deus revelada no propósito de Deus na história. Nós não estamos largados à própria sorte. Deus tem um propósito na história.
Ele não só cria, mas Ele sustenta, Ele é presente, Ele não nos largou à própria sorte. E como consequência disso, chegamos nesse capítulo 12, e daqui para frente, o que começa essa fase, essa parte do texto, é exatamente esses 2 versículos, e nos ensina e nos mostra que essa justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus, ela precisa ser consequentemente, ela precisa atingir o comportamento daquele que aceita Jesus como o Senhor e Salvador. A justiça de Deus, ela se revela no comportamento cristão. Não pode ser teoria, não pode ser um conhecimento intelectual tão somente. Precisa refletir nos meus gestos, na minha atitude, na minha maneira de pensar, no que eu falo, em como eu me omito em circunstâncias da vida, quando eu aceito o mal, quando eu simplesmente vou deixando a vida sem me posicionar em questões que elas são basilares na minha caminhada. E aí, ao falar de comportamento cristão, nesse capítulo 12, os versículos 1 e 2, ele fala de 3 coisas que têm a ver com comportamento. O primeiro deles é a vida cultural. E ele está dizendo aqui que o nosso corpo precisa ser o nosso sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto. Ou seja, ele não está dizendo que é o lugar, que não é a forma e nem é o momento, mas a vida precisa ser uma vida cultural. Segunda coisa que ele diz aqui é da necessidade de não conformação com o século. O que ele está dizendo? Não conformar é não assumir a forma. Porque a gente fala muito em bondade, em amor, estarmos juntos, mas o que a gente ouve no século é a maldade, é a destruição. É a vida pela vida, seguindo seus próprios interesses, em detrimento de outro. Você não pode se conformar com isso. Você, como cristão, não pode se compactuar, nem se conformar com a injustiça. Você não pode compactuar e incorporar o mal que graça no nosso entorno. Você não pode admitir como verdadeira a hipótese de que os fins justificam os meios. Deus não precisa da força e do poder do mal para realizar a sua vontade. Terceira coisa que ele nos mostra, a necessidade de transformação da mente. E a palavra grega aqui é metamorfose. É mudar a maneira de pensar. E só não muda quem está morto. E aqui eu fico lembrando daqueles que dizem, não, eu penso o que penso, minha cabeça é meu guia, eu digo e não tem mudança no que eu falo. Coitado, está morto. Está morto. A gente precisa aprender a lidar com as novidades da vida que o Senhor nos reserva. E pode acontecer que eu, ao mudar de lugar, eu tenho uma perspectiva da vida completamente diferente do que teimosamente eu insisto em manter. Eu preciso me abrir na vida para a possibilidade de estar errado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não existe transformação maior do que a nova vida que Jesus veio nos oferecer. E assim chegamos ao ponto de refletir sobre a vontade de Deus, que é boa. Para acreditar nisso, eu preciso crer nas intenções de Deus. Que ela é perfeita, porque Deus tem um plano. E isso precisa trazer ao meu coração e ao seu coração paz, sabendo que o que Deus faz na sua vida é perfeito. Terceiro, que ela é agradável. Aí eu já falei isso para você, eu tenho alguma dificuldade. Porque há certos momentos que eu tenho que enfrentar determinadas coisas que não me são agradáveis, mas eu preciso me agarrar na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, eu quero convidar você a refletir sobre essa vontade de Deus, e eu me valho aqui da ajuda de T.B. Maston, que também escreveu e falou sobre vontade de Deus. E eu quero primeiramente dizer para você que a vontade de Deus, ela não é só para a sua vida, não é só para o seu querer, não é só para as suas intenções. A vontade de Deus, ela abrange a todos.
Não há pessoas especiais, não há detentores de mais amor de Deus do que as outras pessoas. E, na verdade, isso Marston diz que Deus deseja começar com cada um de nós, onde a gente está, mas nos guiar para onde Ele deseja que nós cheguemos. E aí existe um começo. E o começo na sua vida pode ser o chamado de Jesus para você, dizendo: ei, levanta, vinde após mim, segue-me, eu vou lhe dar uma nova vida, e essa nova vida ela é abundante. Eu vou tirar você desse marasmo, eu vou tirar você dessas impossibilidades e da imobilização, das incapacidades, e vou lhe dar vida. Vem, levanta, segue-me. Esse começo, ele pode ser, na verdade, uma comissão. Você que conhece a Jesus, mas leva uma vida cristã ensimesmada, como disse alguém, uma vida cristã que não é produtiva, e o Senhor Jesus está dizendo: ei, levanta, ide, fazei discípulos em meu nome. Isso pode começar na vida de alguns através de um desafio a dar o seu melhor, a ser o melhor por amor a Jesus, a não se conformar menos do que os alvos da soberana vocação como herdeiro da promessa, a sonhar e desejar realmente mudar de vida, a abandonar o que precisa ser abandonado, é lidar consigo mesmo, é acreditar num novo dia, que é possível recomeçar, que é possível abandonar pecados, práticas, que é possível viver como uma nova criatura a cada dia, em que você não precisa e não deve se justificar pelo passar dos anos, pela idade que tem, pelas frustrações que enfrentou, mas você experimentar novos desafios de mudança que Deus coloca na sua vida. Mas esse começo, seguramente ele tem um preço. Há um preço. Fazer a vontade de Deus nos leva à cruz. Isso é sinônimo de autorrenúncia, de autossacrifício. E nesse sentido, Bonhoeffer disse o seguinte, que a graça de baixo preço é o inimigo mais ferrenho de todo verdadeiro discipulado. A morte de Jesus, ela teve um preço, e esse preço foi pago por Ele. Mas você é convidado a seguir a Jesus e, como Ele disse, tome a sua cruz e siga-me. E vem atrás. Isso tem um preço, isso custa para cada um de nós, e o resultado disso é à medida que fazemos, ou que fizermos a vontade de Deus, e nós experimentaremos o gozo e a paz mais durável da vida, porque eu já ouvi muito falar sobre o centro da vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Comece ouvindo o chamado, comece aceitando a comissão que Deus lhe deu, comece aceitando o desafio de mudança, pague o preço, experimente o resultado que é a paz do Senhor. Mas esse começo também tem uma responsabilidade. Deus tem um propósito para nós em cada esfera da vida, mas nós temos a responsabilidade de responder a esse propósito. Há um ditado atribuído a Inácio, que ele diz o seguinte: haja como se tudo dependesse de você, sabendo bem que, na realidade, tudo depende de Deus. Eu quero falar para aqueles que agora ficam só se lamentando, lambendo ferida, imobilizados nas suas impossibilidades, nas suas frustrações, nas perdas de oportunidades, imobilizados por um tempo que passou. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: para de botar culpa em Deus, porque você tem um papel a cumprir. Provérbios, capítulo 16, o versículo 1, e depois, se você quiser continuar a ler esse capítulo, ele é abençoador. Diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, cuidado com essa frustração, essa amargura de dizer que Deus não faz, que Deus não lhe atende, mas você nem sabe o que pedir, você nem pede,
Você fica sentado como um jurado num programa de calouros, julgando aquilo que a vida te mostra. E isso você diz, isso eu gosto, aquilo não gosto. O Senhor te responsabiliza a ir ao encontro daquilo que Ele coloca no seu coração, porque o Senhor revela a sua vontade, é na caminhada. Segunda coisa que eu quero falar para você sobre a vontade de Deus, é que eu e você precisamos crer e acreditar que a vontade de Deus é sempre a melhor. A melhor. E aqui, isso eu tenho falado repetidamente, porque é um problema do nosso tempo. É acreditar nas intenções de Deus, nas boas, nas melhores intenções. Acreditar que a vontade de Deus é perfeita e é boa. Acreditar que Deus está na condução. É a gente viver a vida como nós fôssemos a criança, na véspera do Natal, na certeza de que o presente vai vir. A hora não passa e a criança fica na expectativa. Já chegou? Já veio? Já aconteceu? É esse tipo de expectativa pueril, infantil, que a gente precisa desenvolver nas nossas vidas. Porque o que Deus faz é bom, vai vir. Não está bom agora? Mantenha seus olhos no Senhor. Perseverança, o olhar de esperança que o Senhor quer na nossa vida é realizar as suas potencialidades também. E aí, nesse sentido, quando eu falo que a vontade de Deus é sempre a melhor, eu tenho que refletir sobre a nossa liberdade também. Porque Deus não exige que nenhum filho abandone quaisquer coisa que seja para o seu bem. E aí eu preciso tomar muito cuidado com a cultura histórica da negação. Daqueles que sempre acharam que Deus quer tirar e se isolavam, por exemplo, em monastérios, porque achavam que tinham que abrir tudo, mão de tudo no mundo para ter uma proximidade maior com Deus. Lê do engano, porque se ao afastarem de tudo e de todos, na verdade, ficaram presos no mundo que é da própria pessoa, com a maldade do coração e com a incapacidade de viver a perfeição, porque somos incompletos e imperfeitos. O Senhor nos criou para a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cuidado com o cristianismo que aprisiona, porque não é cristianismo. Cuidado com a forma de religião que só diz não. Eu e você precisamos ter cuidado. E isso não é uma mensagem que liberou, de liberação geral, de libertinagem na vida, da gente seguir pura e simplesmente os nossos instintos e o desejo de prazer. Mas cuidado com a religião que aprisiona, porque ela não é verdadeira. A vontade do Senhor é que a nossa vida seja vivida para o melhor, com o melhor. Irmãos, quando eu falo em vontade de Deus ser a melhor, não existe nada melhor do que a paz, porque não há felicidade sem paz mental e sem paz no coração. Irmãos, a gente precisa refletir sobre isso, porque a vida tem leis, e tudo na vida é governada por leis básicas. Isso significa que as nossas atitudes ou omissões, elas trazem muitas vezes penalidades que são inevitáveis. E muitas vezes as nossas atitudes provocam consequências que depois eu fico reclamando de Deus pelas consequências. Mas as atitudes mais inconsequentes, elas são realizadas e causadas por cada um de nós. E aí eu me lembro da palavra de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 7, que Paulo diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E Paulo convida você a olhar para a sua sementeira. O que você tem semeado? Você tem semeado discórdia? Você tem semeado isolamento? Você tem semeado mal? Você tem semeado amargura? Você vai colher essas coisas. Não tem jeito. Se você plantar abacate, não vai dar morango, vai dar abacate. E aqui, quando eu falo de vontade de Deus ser a melhor, cuidado para as culpas que você está atribuindo à vida, aos outros, à situação e, a pior delas, ao próprio Deus. Quando, na verdade, as consequências que você está tendo que lidar com ela são reflexos das suas opções, de por onde você caminhou. Essa é a realidade da vida, mas Deus é tão bom
que não nos deixa escravo das nossas decisões. Ele continua a dizer: vinde a mim, o Senhor Jesus diz, vinde a mim, cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus está convidando você e dizendo: eu troco o fardo. Está pesado? Eu troco o fardo. E aí a gente reflete sobre uma terceira dimensão da vontade de Deus. Ela não pode ser alguma coisa episódica. Não pode ser algo que é agora porque eu estou em dúvida. Não pode ser agora uma carência minha porque eu estou precisando de alguma coisa. A vontade de Deus precisa ser uma experiência contínua na vida. E aí, nesse sentido, eu preciso lidar com as minhas limitações, você com as suas, porque nenhum de nós está perfeitamente coordenado com a vontade de Deus, mas eu preciso desenvolver aquele espírito de expectativa, de esperar no Senhor, de buscar manter e viver essa experiência continuamente. Deus, qual é a sua vontade? Que não seja algo que eu me canse. Não, Deus, agora espera um pouquinho, deixa que isso aqui eu sei tratar. Não, que eu possa viver, porque isso tem a ver com a vida que é cultural. Isso tem a ver com não se conformar com este século. Isso tem a ver com transformação da mente. Exatamente, buscar continuamente a experiência da vontade de Deus na vida, ter essa expectativa. Mas existe alguma coisa que nos dificulta a pensar assim. É quando o desapontamento vem. É quando a derrota ela é uma realidade. É quando se frustram os nossos planos. E eu quero dizer para você, primeiramente, que você que está carregando todo o peso dos desapontamentos da sua vida, a primeira coisa é que você tem que trocar de fardo com o Senhor Jesus. Porque nem tudo que a gente sofre na vida, nós somos responsáveis. E agora vai exatamente para o lado contrário do que eu acabei de dizer. Se eu digo que a gente, primeiro, aquilo que a gente semeia, a gente planta, mas existem circunstâncias na vida que você não é responsável. Você não tem, nem teve, nem terá o que fazer. Mas nesse ponto, é preciso orar e crer nas intenções de Deus. Que embora não seja agradável, o Senhor está dizendo que no final ela se tornará em algo agradável na sua vida. A gente não deve se apressar em passar a responsabilidade de conhecer a vontade de Deus para outros. Esse é outro problema. Esse é outro problema. E a gente, como pastor, enfrenta isso. Quando vem o crente, quando vem o adolescente, quando vem o jovem, pastor, diga para mim qual é a vontade de Deus para a minha vida. Busque você, ué. Quem sou eu? Eu sou ser humano igual a todos. Você precisa encontrar o lugar de Deus na sua vida. Podemos trazer palavras de aconselhamento. Podemos orar, podemos ler a palavra e pedindo ao Senhor que nos use para iluminar, que o Espírito Santo lhe ilumine. Mas você precisa buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Não são os outros que vão dizer para você qual é a vontade de Deus, porque o Espírito testifica no seu coração. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria, e é bom ouvir, mas não delegue decisões que é Deus que deseja colocar na sua mente e no seu coração, e que você dê o passo de fé, que você tenha segurança para saber este caminho é de Deus. Porque tem muita gente hoje que vai de um lado para o outro, e que fica esperando seu guru religioso dizer o que fazer. E pasme, há gurus religiosos, padres e pastores que gostam dessa posição. E querem dizer com quem você vai casar, se vai separar, como vai fazer com os seus negócios, o que fazer com o seu dinheiro. E você tem que entregar tudo para Deus. E daí por diante, verdadeiros donos de Deus e da religião. Como se fosse possível isso. Irmãos, a vontade de Deus precisa ser uma experiência contínua. Mas ainda uma quarta e última coisa que eu quero lhe dizer. Para dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita,
Na verdade, o que a palavra de Deus está lhe dizendo é o seguinte: Deus atende aos nossos desejos. Deus atende. Deus realiza todos os desígnios, seja o intento, seja a intenção, seja o plano, seja o propósito, seja o projeto. E aí Deus atende às nossas decisões, às decisões diárias que a gente precisa tomar. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas que decisão? E aí aquela pergunta sobre o certo e o errado. E aí, para decidir, utilize a palavra de Deus como seu referencial. Pense nos indicadores que a vida se nos reserva, o indicador do tempo. E se pergunte, vem cá, a minha decisão vai influenciar o meu futuro? Se pergunte, Jesus andaria por onde eu estou andando, ou por onde eu estou me propondo andar? São perguntas que você pode fazer diariamente e ajudar a decidir e perceber a paz que o Espírito vai lhe dar. Isso pode se traduzir nas mais diversas áreas da vida, seja na escolha do que fazer, porque Deus tem um plano para todos, Deus tem um plano para a nossa vida. Lembre-se na criação, em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Jesus ainda disse, olha, todos os seus cabelos da cabeça estão contados. Deus tem um plano maravilhoso. E aí nós temos estudado, não só como pastores, mas como candidatos e aspirantes, sobre vocação. E aí eu quero dizer para você que vocação é escolha, é tendência, é disposição, é pendor, é talento, é aptidão. E todos nós temos uma vocação dada por Deus. E Deus chama a todos para cumprir a vocação que cada um de nós tem. Alguns de nós somos vocacionados para o ministério, mas há outros que são vocacionados para serem engenheiros, médicos, para serem profissionais, por exemplo, de comunicação, que a gente tem duas aqui dentro agora, e Deus é que vocaciona, porque cada carreira pressupõe um chamado, e você precisa pensar sobre a motivação que tem levado você a considerar as suas decisões. Se você tem atendido ao chamado, que você tem a convicção de que Deus deu na sua vida, ou você tem se deixado mover pelos benefícios, ou pela lei do menor esforço, ou quem sabe pela falta de atitude, ou quem sabe pressionado por esse momento lamentável que vivemos, do nível de desemprego que o nosso país tem, se vocês têm simplesmente chorado essa realidade. Mas, por favor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A criança que espera o presente do Natal precisa confiar que Deus, no tempo certo, Ele vai considerar aquilo que o coração coloca diante dele. Mas quero dizer para você, que pode dizer, ei pastor, você já é idosa, Nalva está fazendo hoje 90 anos, Estilinha está fazendo 96 anos, a Vânia eu não sei, mas ela faz parte também desse grupo que eu costumo chamar, que são as generais da igreja. Gente que já tem uma vida de grande experiência e tem uma grande importância na vida da igreja. Eu quero dizer, não só para elas, mas para cada um de nós, que é sempre possível a gente aprender alguma coisa na vida. E conhecer a vontade de Deus é estar aberto para o aprendizado. Jamais desanime. Nunca deixe de olhar e preparar-se para o futuro, para o que virá. A gente precisa aprender que Deus vai lidando com as nossas impossibilidades, mas também com as nossas capacidades no devido tempo. E a gente se descobre fazendo coisas que jamais imaginaria que seria capaz de fazer. Nós, como Igreja Presbiteriana de Botafogo, estamos descobrindo isso agora. Obrigados a fazer coisas que jamais imaginaríamos que poderíamos fazer. Que fôssemos capazes de fazer. Assim é na sua vida. Que talvez você diz, com essa eu não vou aguentar mais. Aí o tempo passa, os anos passam, você olha para trás e fala assim, ué, não é que eu passei? Por quê? Porque Deus, com a sua vontade, nos ensina novas coisas. E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar
na questão da minha vontade em relação à vontade de Deus. E o Senhor atende o desejo do coração, mas é preciso, primeiro, que haja sinceridade. Disse Jó: as minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. E ser sincero não é olhar para fora, para os outros, não é o que eu falo, é o que vai aqui dentro, é o que eu verdadeiramente estou sentindo. Mas é preciso ter a ingenuidade daqueles que continuam a confiar em Deus. E o salmista diz: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus, malícia, maldade não são instrumentos para entender a vontade de Deus e a realização do desejo do coração. Mas é preciso pensar em estar em consonância com o Senhor. Lembre-se do que disse uma vez mais o salmista: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas é preciso pureza. E essa é a oração, outra vez, do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me permita comungar com o mal, não me permita permanecer no mal, não me permita utilizar o mal como instrumento de vida, porque a maldade não gera bondade, a maldade não gera retidão. Deus não precisa de jeitinho nas suas coisas, Ele transforma o querer e o realizar. Ele lida com os governantes, lida com o rei, assim como lida com a intenção dos nossos corações. Pode ser fácil para alguns, para outros pode ser difícil, mas nesse sentido a gente precisa lidar e aprender a lidar com Deus que move, que age, que tem a sua vontade realizada e coopera para o bem, que é boa, que é perfeita e é agradável. Por isso eu concluo dizendo para você: cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado com o falso evangelho que é egoísta, que só pensa em você, em si, porque a vontade de Deus, ela abrange a todos. Aquilo que Deus está realizando na sua vida, está realizando na minha, está realizando na vida dos outros. Cuidado, tenha certeza e se apegue a essa certeza de que a vontade de Deus é sempre a melhor. Ombreie, esteja do lado dessa realidade. A vontade de Deus, ela precisa ser vivida, porque muitas vezes eu posso ficar perguntando qual será a vontade de Deus da minha vida, e Deus mostra. Aí eu, que nem criança carente ou criança mimada, diz: não, essa eu não quero não. Mas eu esqueço que ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela precisa ser vivida. O que isso quer dizer? Que eu possa cumprir a missão numa experiência contínua em minha vida. E finalmente, você ter a certeza que o nosso Deus não é alguém que impassivelmente e de uma forma dominadora diz: vai ser assim porque eu quero. Mas o nosso Deus escuta a nossa oração. Jesus ouve você, Jesus se dobra e diz, meu filho. Jesus chama, querem apedrejar uma mulher adúltera, o Senhor ouve o que eles fazem. Vai tirar pedra? Não, então todo mundo sai. Você, minha filha, vai lá, não peca mais. Deixa esse momento da sua vida para trás, viva uma nova vida. Uma mulher samaritana, João capítulo 4, chega sofrendo a realidade do seu trabalho, a sua realidade emocional, com os maridos que tivera, sofrendo a sua dúvida teológica sobre: vem cá, onde é que adora isso? E Jesus fala: minha filha, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se eu te der a água viva, você nunca mais vai ter sede. Esse é Jesus. E por isso, você tenha certeza que o Senhor, Ele atende os desejos dos nossos corações. E essa é a minha oração, que a gente possa orar. E como na oração do Pai Nosso nós dizemos: Senhor, seja feita a Tua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino que fala desse